Fala holders! Tudo bem, pessoal? Vitor aqui falando, voltando com o canal Valorizando. Primeiro pedindo perdão pela falta de tempo, pela falta de compromisso com o canal, mas eu queria passar para dizer que o canal não morreu. A pandemia pegou muito pesado no sentido de dedicação de tempo. Eu precisei focar muito no meu trabalho principal e o projeto Canal Valorizando ficou de escanteio. Tem 10 meses que eu não posto um vídeo novo aqui. De certa forma eu vinha trabalhando em vídeos com efeitos gráficos um pouco trabalhosos e isso foi uma das coisas que o perfeccionismo de certa forma me afastou um pouquinho do canal. Mas eu vou voltar agora, nesse primeiro momento, pelo menos para mostrar como está a minha carteira, o que eu tenho feito em relação aos meus investimentos. Justamente por ter dedicado mais tempo ao meu trabalho e menos ao canal, eu pude aumentar os aportes e isso é uma coisa que eu fortemente recomendo a todo mundo que segue e que pretende fazer investimentos em renda variável, seja lá qual for o tipo de investimento. Então, antes de qualquer coisa, o foco nos investimentos continuou, o crescimento da renda passiva seguiu firme, e ao longo desses últimos 10 meses eu não deixei de aportar em nenhum mês. Vou mostrar um pouquinho de como está a minha carteira hoje, como eu consegui equilibrar as coisas. E se você ainda está inscrito por aqui, se ainda curte de certa forma a mensagem que a gente passa, eu espero poder voltar com mais conteúdo. Então vamos para uma breve atualização do que eu tenho feito, de como estão os investimentos ao longo desse ano de 2021. Se você continuou por aqui, segue firme que a gente está de volta. Bom, pessoal, falando basicamente sobre a distribuição da carteira primeiro. Comecei uma coisa que eu não possuía antes, a famosa reserva de emergência. Era um erro muito grotesco meu e de todo pequeno investidor quando está começando, de não formar reserva de emergência. Sem vender nada disso tudo, eu passei a montar uma reserva em bancão e aumentei, de certa forma, a minha participação em empresas dos Estados Unidos, tanto em stocks quanto em REITs. Hoje, somando as duas coisas, a gente já passa de 25% no exterior, mas a minha meta é ter 30%, 15% em REITs e 15% em stocks. A gente não está muito longe disso não, é que é um pouco difícil fazer essa alocação de capital sem fazer venda de nenhum ativo, coisa que eu quero coibir ao máximo por aqui. Então, a renda fixa está um pouco acima, mas eu não pretendo tirar dela para jogar na renda variável, simplesmente está lá. E em ações a gente está perto do objetivo, com 46,8%. E em fundos imobiliários também, perto dos 15%. Essa é a distribuição atual. Se a gente for olhar aqui a evolução percentual, de 2020 para 2021, deu para equilibrar muito melhor, porque estava muito concentrado em ações, né? Mais de 54%. Agora a gente está com 46% em ações, sem ter passado esse capital para nenhuma outra faixa de ativo, tá? Então, a Porto Seguro passou a ser a principal empresa da carteira em relação à participação. Agora ela está em 4% da carteira geral e dos ativos de empresas no Brasil ela é praticamente 9%. Pela valorização, um pouquinho, e por uns aportes a mais que eu tenho feito, agora eu tenho 18 ativos na carteira brasileira, tá? Então, a principal delas é Porto Seguro, a segunda é Itaúsa, que o pessoal adora reclamar de dividendo porque está pagando pouco, mas deixa estar. Engie em terceira posição, Grupo Fleury na quarta, Rumo na quinta posição. Ela é uma das poucas empresas que é um cachorrinho vermelho aqui na Basta, porque ela não tem lucro consistente, mas, enfim, está aqui, não foi retirada da carteira simplesmente por isso, ela só está aqui ainda como uma boa participação, englobando uma boa parte da carteira, tá? Banco do Brasil e Banco do Brasil Seguridade estão presentes, a VEG e a Energias do Brasil. Aqui mais abaixo, Taesa, TOTUS, a Tupi continua aqui, M. Dias Branco, Riachuelo e Renner, Guararapes e LREN, Itube, e para fechar a carteira, Klabin e Grupo de Média, PNVL3, o Grupo Panvel. Foi a última adição aqui da carteira. Fiz pouquinhos aportes nela até agora, tá? Comprei 39 ações lá em fevereiro, estou montando bem devagarinho aqui a carteira, sem pressa com a empresa nova, e hoje ela corresponde a mais ou menos 1,8% da carteira de ações Brasil. E aí se a gente colocar em gráfico, essa é a posição atual da carteira BR, tá bom? Então, PNVL é a menor das posições aqui, junto com a Klabin, vão ser as duas próximas a receber o aporte, mas nos preços atuais é difícil resistir, né? Acabei comprando um pouquinho de BBAS, dei aquela roubadinha no Buster System, comprei Fleury e Engie também. Faz um tempo que eu não aporto em TOTUS, preciso voltar a aportar nela, e comprei um pouquinho da seguradora também, da BBSE3 recentemente.
Olhando aqui a holding das ações, é uma das funções mais interessantes aqui do Buster System. Nesses 3 anos aqui de carteira de ações, é muito legal ver esse crescimento expressivo da receita de 2019 até 2021, considerando a nossa carteira de investimentos como uma holding. Então a gente teve um aumento de receita bem gradual aqui, bem significativo, e por incrível que pareça, mesmo com a pandemia, uma queda no endividamento, na dívida líquida na carteira de uma forma geral, até porque em 2019 eu tinha Oi, e a carteira hoje não contempla mais esse tipo de coisa. Vamos para stocks, eu vou na ordem aqui de stocks, REITs e fundos imobiliários, tá? A United Health, ou NH, é a primeira empresa aqui da carteira, basicamente a de maior representação, está bem elevado, ela tem 15% da minha carteira de stocks. 3M está logo atrás, a Zoetis ou Zoetis aqui em terceiro lugar, do ramo de vacina, enfim, controle de pragas e veterinária. A Medtronic, que é uma das minhas grandes favoritas da carteira aqui, com 7% da carteira americana. Vocês veem que a concentração delas é muito pequena ainda, se olhar no geral, né? Se olhar todos os ativos que a gente tem, é difícil um deles passar de 1, 2%. Então tá bem diversificada. Tô com o TD Bank aqui, o banco de Toronto, Toronto Dominion, a Disney, paradinha aqui, Johnson & Johnson, ADS, que é de software, a Cardinal Health, do setor de saúde, a Apple, que entrou mais recente também, se não me engano o aporte nela foi agora em janeiro, aqui, dia 28 de janeiro. Eu comprei a segunda estoque dela em março, demorei um pouquinho mais e comprei a segunda estoque, caiu legal, dei mais um aporte nela. Aí tem a Ross, a XP brasileira ainda aqui, Visa, a USPH, que é a empresa de fisioterapia, basicamente é um conglomerado de fisioterapia nos Estados Unidos. E aí entraram recentemente na carteira a NIO, a Ball, a PepsiCo e a AT&T. Foi uma das mais recentes adições da carteira. Então nos Estados Unidos eu também estou com 18 ativos e não pretendo aumentar a quantidade de ativos lá fora. Como eu não tenho 3 anos de histórico, eu só tenho 2 anos de investimento no exterior, eu não tenho muita comparação, mas já dá para ver aqui nos Estados Unidos também o crescimento de receita desse grupo, desse conglomerado de empresas. Se a gente for olhar aqui o gráfico das stocks, ele está distribuído basicamente assim, sendo a maior a United Health e a última, menor posição, a AT&T. Vamos ver os REITs agora, são 20, são um pouco mais de ativos aqui em relação a ações e stocks. O primeiro deles é o Digital Realty, DLR, segundo DOC, terceiro American Properties Trust, que é do conglomerado médico, muito interessante. Em quarta posição Stag, WPC, Store, FRT, a OU, a nossa pagadora mensal de dividendo em dólar, a Extra Space Storage, de sistema de self-storage, a Essex, Ventas, NNN, AMT, que eu até aportei hoje, inclusive, a Welltower, a SVC, PLD, e para fechar as últimas 4 que eu ainda tenho uma participação bem pequena, praticamente irrelevantes ainda, principalmente a Simon Properties, que entrou bem recente aqui no conglomerado. E falando em fundos imobiliários, para fechar, a LZR com a maior posição, fundo imobiliário de gestão ativa, do segmento híbrido, fiz até a subscrição recente nele, aguardando ainda a integração das cotas. O Habit 11 em segunda posição, um pouquinho mais especulativo, que trabalha com CRIs, com títulos e valores imobiliários, então já é um segmento um pouquinho mais arriscado. O VILG de logística KNRI em quarta posição, o KNRI caiu bastante nos últimos tempos e tem recebido bastante aporte aqui da carteira. O HGLG em quinta posição, o Vino, do Vinci Offices, HGRE11, XPML, HGRU, Bresco, que inclusive a Baster fez um chat ao vivo com o gestor que foi fenomenal, o chat do Fernando, o JSRE11, VISC11 de shopping, o GGRC, fundo híbrido, HSML também de shoppings e a última posição, a HGPO, que precisa receber o próximo aporte desse mês ainda em fundo imobiliário, que eu costumo fazer sempre ao fim do mês. E se a gente for olhar aqui a distribuição em gráfico também está bem legal, a posição está bem distribuída, estão todos em torno dos 5, 6%, se for colocar na média. Bom, como eu só tenho 2 anos aqui também de fundo imobiliário, a gente tem uma gama muito menor de comparação, só tem 2020 e 2021, e a gente ainda está basicamente no meio do ano, mas a gente já percebe aqui um crescimento de resultado do ano de 2020 para 2021, desse conglomerado de fundos imobiliários que eu tenho, principalmente falando em resultado e principalmente falando no crescimento desses fundos imobiliários específicos. Quando a gente olha aqui os proventos desses fundos imobiliários, olhando aqui o gráfico de renda passiva, o mais interessante de notar é que apesar de estar em julho, meio do ano, a gente já ganhou mais dividendo do que ganhou no ano passado inteiro. Então a gente tem uma grande chance de melhorar isso aqui ao longo do tempo, independente de reforma tributária, independente de desespero e histerismo por causa de taxação de dividendos, tá?
E aqui, se a gente cortar julho, porque ainda não recebi provento em julho, a gente tem uma crescente enorme aqui, bem exponencial, dos proventos caindo mês a mês desses fundos imobiliários. Então, pessoal, só para fechar aqui o pensamento, mostrar o crescimento da renda passiva de 2019 até 2021, basicamente igualando o total de dividendo do ano passado e tendendo a crescer cada vez mais aqui mês a mês conforme a reaplicação dos dividendos. Então, pessoal, era basicamente isso, aqui algumas curiosidades da carteira, onde eu mais tenho aportado, onde eu aportei mais vezes, o maior percentual e o menor de todos, mais uma função aqui do Baster System. Se vocês quiserem pedir sugestão de alguma empresa, alguma análise, eu vou tentar fazer uma coisa mais sucinta, menos trabalhosa em quesito gráfico. A gente pode até analisar aqui pela página da Baster, fazer alguma coisa um pouco mais enxuta para que o canal continue movimentando de certa forma, para que não fique parado. Eu queria mais uma vez agradecer a todos os inscritos que acreditam aqui no projeto e que seguem firmes, aportando todo mês, sem histerismo, sem emoção e com foco no longo prazo. Um abraço a todos e até a próxima.